Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Nós somos a Estrela TV. Eu que falo para vocês, sou João Vindo. Temos como tema de hoje o presente e o futuro da Casa C e temos como convidado uma figura conhecida pelo povo de Angola. Trata-se do Dr. Manuel Fernandes, que é presidente da Casa C, a quem eu desejo muito boa tarde. Boa tarde, amigo João Vindo. Boa tarde aos nossos telespectadores da Estrela TV. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse vosso bonito estúdio para podermos trocar impressões à volta da Casa CE e à volta do país no seu geral. No entanto, agradeço a oportunidade. Os nossos telespectadores estão convidados em poder apreciar, poderem também fazer os comentários que acharem conveniente e também, efetivamente, os likes sobre os gostos necessários neste exercício que estamos a fazer aqui de comunicação e também uma oportunidade que estamos a dar aos angolanos para poderem perceber um pouco de tudo aquilo que se passa à volta da Casa CE, que se passou à volta da Casa CE, bem como também a situação real do país, que é importante fazermos uma radiografia sobre a situação real do país. Obrigado. É de dizer que a Casa C, nas eleições de 2012, obteve 8 deputados, 2017, 16 deputados, e nas eleições de 2022 teve uma média de 0,6. É isso, doutor? 0,7%. 0,7%. Como foi que a Casa C recebeu essa notícia, presidente? Ora bem, como fez uma pequena incursão histórica da Casa sobre a sua participação em pleitos eleitorais, vale dizer de que a Casa teve 8 deputados quando surgiu, depois 16 deputados e teve nenhum deputado em 2022. É claro que foi um resultado trágico, inesperado a todos os títulos. E também os angolanos tiveram a oportunidade de acompanhar aquilo que foi a nossa preparação para estas eleições. Nós preparámos-nos convenientemente do ponto de vista de ideias políticas para o país, porque nós antes radiografamos o país, percebemos aquilo que são os constrangimentos e as expectativas dos cidadãos e em função disso conseguimos elaborar um programa de governo que concorre, ou que efetivamente que era um instrumento de base para dar resposta aos vários problemas que os angolanos de vários segmentos sociais se debatem. No entanto, do ponto de vista da nossa máquina, foi muito bem preparada, estivemos bem, fizemos o nosso trabalho político, mobilizamos, o discurso foi bem aceito pelos angolanos, nós tínhamos o feedback permanentemente positivo dos vários analistas, dos vários líderes de opinião e em momento algum, efetivamente, se vaticinou a Casa C fora do Parlamento. Porque até o último momento, nos últimos dias da nossa campanha, todo mundo dizia de que a Casa C, o mínimo, ou manter os 16 deputados, ou então crescer para além dos 16 deputados, por força da cutilância da sua campanha, por força das ideias que conseguiu brindar aos angolanos e por força também da capacidade de abordagem dos vários atores da própria Casa C, ali onde fossem convidados para defender o programa de governo, para defender o país presente e que soluções são necessárias para um país novo. No entanto, fomos encorajados muitas vezes. E estranheza de que os resultados que foram divulgados pela CNE atribuíram-nos 0 deputado. Doutor, acha que o resultado tinha a ver com uma força externa? Eu não gostaria de ir muito nisto e não queria me amarrar naquilo porque já passou, mas digo que honestamente o resultado eleitoral da Casa CE é a expressão inequívoca da inverdade eleitoral destas eleições, por tudo quanto foi feito, por tudo quanto nós podemos brindar aos angolanos e por tudo aquilo que era a expectativa dos angolanos por uma terceira via, não é? Porque todos esperavam que efetivamente a Casa C, por todo o resultado da Casa C, todo o resultado possível, mas nunca, efetivamente, 0 deputados na Assembleia Nacional. Acham que a saída do Dr. Abel Chivucovuco e do Almirante Miao
influenciou também nos resultados? Bom, primeiro vale corrigir que tivemos a saída do Dr. Chivucovuco e o seu grupo, mas não aconteceu porque o Almirante Miau ainda esteve conosco, foi o terceiro candidato a deputados na lista da Casa CE. Bom, e foi a pessoa que coordenou efetivamente a campanha na região sul. Agora, ele saiu da liderança do partido por vários motivos que na altura se impunham. E também devemos refletir que as crises elas são propícias para poder gerar desenvolvimento, ou então há alguma situação difícil. E não podemos fugir aqui à realidade de que também as crises políticas às vezes não são só um fator de crescimento, como também pode ser um sinal de fraqueza. E aqui nós podemos assumir que sim, a Casa CE, se tivesse mantida tal como foi em 2012, nestas eleições de 2022 nós estaríamos a disputar o poder. E, no entanto, e seria de longe ao que aconteceu. Infelizmente, não conseguimos passar uma mensagem de estabilidade, uma mensagem de tranquilidade, e também isto efetivamente fez com que alguns setores da nossa sociedade efetivamente não tivessem olhado para a Casa CE como olharam antes. Mas, volto a repetir aqui, esta realidade concreta não nos colocaria na situação em que estamos. São outros elementos que eu acho que não interessa aqui mais dizer, e só vou repetir de que esse é o resultado que nos foi atribuído pela CNE. Não é o resultado que nós obtivemos, porque a Casa CE, para ter um deputado, precisava de 856 votos. Só no Kwanza Norte, o resultado que foi divulgado, e nós só tínhamos cerca de 30% dos votos contabilizados, não tínhamos a generalidade da votação, dos votos, aliás, só as atas, melhor, que estavam em nossa posse, a Casa CE já estava acima de 1.026 votos, para além acima daqueles que foram divulgados. Essa realidade foi no Kwanza Sul, foi essa realidade no Namibe, foi em várias províncias. No entanto, nós teríamos todo tipo de resultado possível, mas nunca estar fora do hemiciclo. Mas a Casa CE foi um dos partidos que teve problemas com os delegados de lista. Este é um outro problema que não tem nada a ver com a questão dos resultados eleitorais como tal. Os delegados de lista influenciam no resultado, porque são eles que controlaram as atas. Esse problema não é o exclusivo da Casa CE. A IFNLA teve esse problema, o PRS teve esse problema, mas isso é como tudo. Eu, como presidente, havia dado orientação de que a questão da fiscalização do voto não é uma questão de prestação de serviço, mas é um exercício de militância. Não é? Mas as coisas nem sempre acontecem tal como foram planificadas, tal como foram orientadas. No entanto, alguns quadros que efetivamente nossos, que estão diretamente ligados com o cidadão, com os nossos militantes de base, que têm o papel de fiscalizar o voto, ao invés de efetivamente colocar militantes formados e convictos e fidelizados à organização como delegados de lista, foram dando oportunidades a familiares e outras pessoas, não é, porque pensando que esta é uma oportunidade para se tirar algum rendimento, e todas as pessoas acorreram no sentimento de que eu vou prestar o serviço, no fim do trabalho vou ser remunerado. Bom, ora bem, aquilo que foi a minha orientação foi a orientação dos outros partidos políticos. Eu, por exemplo, posso dizer aqui Partido Unita, eu falei com o meu homólogo Adalberto Costa Júnior, e na altura disse que nós não temos esse problema porque os nossos militantes sabem que fiscalizaram pelo patriotismo. Só nos preocupamos com a logística, então nós não pagamos. E a verdade é que essa foi a mensagem, e é isto que nós temos que incluir aos nossos militantes. De hora avante tem que ser assim. A fiscalização do voto não deve ser uma questão de prestação de serviço, é uma questão de defesa da identidade política do partido, é uma questão da defesa de um direito político do partido, e também um exercício, um dever patriótico do militante para valorizar e respeitar o voto do cidadão. No entanto, é isto que tem que prevalecer, mas não aconteceu. E tivemos o problema de que nós, para além daquilo que foi que nos reservamos para a logística, então não tivemos também da receita que nos foi dada pelo Estado destas eleições, nos foi dado, sim, verba para a campanha eleitoral.
não nos foi dada verba para a logística dos delegados, ou seja, para pagamento dos delegados de lista, que está fora daquilo que aconteceu em 2017. Em 2017, deu-se efetivamente uma verba de cerca de mais de 300 e tal milhões de kwanzas, exclusivamente para pagamento dos delegados de lista pelas forças políticas concorrentes. Nestas eleições de 2022, não aconteceu. Até o mês de agosto do ano passado, a Casa C era considerada a terceira força política do país. Mas a lista que o povo de Angola obteve, publicada pela CNE, a Casa C não fazia parte das terceiras forças a preencher o número de delegados de lista. Isso também não significa um fracasso? Porque a Casa C, se bem me lembro, teve entre 31 mil a 32 mil delegados de lista inscritos. Nós tivemos o número de delegados de lista suficiente para as mesas. Agora, as mesas, às vezes, o dobro é que dá 60 e tal mil. Porque o que é necessário, né, haviam aproximadamente cerca de 30 mil mesas da Assembleia de Voto. Era 26 mil e tal. 26 mil mesas de Assembleias de Voto. No entanto, o que pressupunha um delegado de lista para cada mesa da Assembleia de Voto. E o problema aqui, a grandeza de uma força política não pode ser medida desta forma, não é? Porque nós tivemos o número suficiente, conseguimos até fiscalizar na medida do possível, só que instalou-se efetivamente esta febre de pagamento e muitos deles, e também já instigados por forças ocultas, a Casa CE, fizeram com que até muitos deles não entregassem as atas sínteses que nos permitisse fazer, então, uma confrontação direta em todo o território nacional. Mas nós conseguimos, só com o número de atas que nós tivemos, que de longe ao número real, já nos dava uma margem diferente daquilo que foi divulgado. No entanto, o problema da Casa C enquanto terceira via, eu acho de que se tivermos que medir desta forma da participação, estaremos a fazer um exercício não sério e não correto. E eu penso de que as forças políticas devem ser medidas pela sua grandeza naquilo que foi a sua participação. E aqui falo, deve medir mais ou menos aquilo que foi a afluência dos cidadãos nos atos de massa da Casa C. Se olhar bem de todas as forças políticas concorrentes, qual é a força política que nos seus atos teve o maior número de apoiantes a participar dos atos de massa? É só recorrer aí nos vídeos da campanha eleitoral, ver nos tempos da antena e poderão chegar a alguma conclusão. Que a Casa C sempre esteve como no seu terceiro lugar. No entanto, mas eu penso de que isso fica para a história. O que é importante agora é termos capacidade, com algum realismo e alguma humildade, olhar para aquilo que aconteceu e, em face disso, podemos corrigir a situação para que em 2027 possamos ter, primeiro, nas autarquias, possamos ter um resultado diferente e também em 2027, efetivamente, possamos ter ou reganhar, na verdade, a posição da terceira via. Por que a Casa C não se uniu com a Frente Patriótica Unida? Eu acho que esse é um discurso ultrapassado, que já não nos interessa hoje. A Casa C, enquanto força política, tinha o seu ideário, tinha as suas ambições. No entanto, e hoje, efetivamente, com uma pergunta descontextualizada. A Casa C fecha a sede por falta de dinheiro. O senhor presidente quer comentar sobre isso? Ora bem, dizia Jonas Savimbi de que a política, em cada etapa da vida deve haver um pensamento adequado, né? O nosso percurso político hoje é diferente, pelo menos, do que tínhamos há um ano atrás, ou pelo menos há 7 meses atrás. A Casa C era uma unidade orçamentada do Estado, hoje não é. E nós estávamos em instalações que a renda mensal, efetivamente, não foi por mim, mas por uma outra entidade que passou na liderança da casa, gastava para aquelas instalações 2 milhões de kwanza mês. Não é? Ora bem, já na altura, eu pessoalmente já cogitava a possibilidade para irmos em instalações mais económicas que nos permitisse fazer maior poupança e investirmos na ação política, na verdade, e não muito nos espaços físicos. Bom,
mais do que nunca, com esta realidade, nós temos que ser humildes o suficiente e dizer de que não estamos em condições de continuar, porque, afinal de contas, teremos que nos readaptar ao atual contexto, e uma das decisões que tomamos, e tivemos que tomar de forma consciente, efetivamente, sair destas instalações e procurarmos instalações mais modestas onde poderemos funcionar. A Casa C até o momento não tem uma sede própria de raiz? As coligações, como sabem, são efêmeras. Por exemplo, nós não temos uma sede como tal. Neste preciso momento está o debate a nível interno da organização sobre como é que vai ser o futuro da nossa organização. Se continuamos a ser uma coligação atípica, com um cariz de funcionalidade igual a de um partido político, ou então se iríamos evoluir, se vamos evoluir efetivamente para a fusão, a célebre questão da transformação. Bom, o debate continua e só efetivamente a decisão que virá das direções dos partidos políticos membros que vai ditar como é que vamos avançar. No entanto, o grande problema, o facto de não se ter instalações fixas, é mesmo esse, porque uma coligação é uma coligação e as coligações valem de período em período eleitoral. Se nós tivéssemos uma bancada parlamentar consolidada, uma bancada parlamentar, a nossa ação deveria cingir-se na unicidade da ação no Parlamento. Bom, hoje não estamos no Parlamento, então a reflexão que existe é essa. Será que devemos continuar com o modelo atípico? Ou então deve-se libertar os partidos políticos, né? Deve-se pedir aos partidos políticos para uma maior ação por si, para uma maior funcionalidade, para uma maior organização política, para uma maior reestruturação a nível do areópago político nacional, ou a nível do território nacional, melhor, para que, efetivamente, nos próximos desafios, no entanto, aqueles que estiverem dispostos e disponíveis a continuar, a apresentar-se de uma forma diferente à dos pleitos anteriores, porquanto também devemos reconhecer que o funcionamento do modelo atípico também acomoda os partidos políticos, porque sabe que quem funciona é a coligação. Os partidos deixam de prestar ação bastante naquilo que é a sua dinâmica de organização e estruturação, confiando tudo à coligação. Isso estimula alguma preguiça de funcionalidade. No entanto, nós entendemos que deveremos evoluir provavelmente para um contexto diferente, dependendo daquilo que vai ser a decisão saída dos órgãos diretivos que nesse momento estão a refletir dos partidos membros. Como presidente da Casa C, qual é a análise que faz? Prefere que a Casa C continue sendo coligação ou que avance com um partido político? Eu sou suspeito em poder vaticinar alguma solução acerca disso, na medida que eu sou o presidente e não quero influenciar. Olhando para aquilo que é a questão democrática, eu sou o último a pronunciar. Aliás, mesmo quando estamos na votação, se houver um empate, um equilíbrio, o voto de qualidade do presidente é o último voto, mais ou menos ela decidir. Aqui, então, eu tenho a minha posição, eu tenho o meu ponto de vista, aquilo que eu acho que é correto, aquilo que eu acho que é melhor, mas eu reservo-me, talvez, numa próxima oportunidade aqui nesses estúdios, poder dizer aquilo que é o meu ponto de vista. Mas podem ficar claro que vão saber qual é o ponto de vista do Palma, não é verdade? O Partido Palma, do qual também sou o presidente, à volta desta matéria. Atualmente, vimos que a Casa C sendo o partido que obteve 7,5%, é isso? 0,7%. O presidente acha que o MPLA ganhou as eleições, justamente? Bom, eu penso que às vezes é extemporâneo para abordarmos aqui questões, o país já está a caminhar, já estamos a ver outros desafios, e falar aqui se ganhou ou não ganhou, eu acho que esse já pertence ao passado, mas eu só remeto-vos na análise daquilo que foi a nossa postura depois da divulgação de resultados. Como sabe que a Casa C e a UNITA são as únicas forças políticas que interpuseram recurso
não é? Aliás, acompanharam como é que efetivamente foram julgadas as reclamações pelos respectivos órgãos, quer seja a CNE, aliás, particularmente pelo Tribunal Constitucional, ou seja, pela CNE e pelo Tribunal Constitucional. E neste preciso momento está a governar. Em que vale dizer se ganhou justo ou injustamente? E o que é que isso vai modificar a ação governativa do país? O que é que isso vai modificar na direção política do país? Isto vai repor uma mudança da matriz política do país hoje? Não vai. Então não interessa fazer uma abordagem desta. A Casa C, durante esse tempo, será que ainda está aberto para ser coligação? Para coligar com outros partidos políticos? Bom, sendo uma força política, aliás, a Casa C, a sua denominação é convergência ampla, não é? E sendo uma convergência, nunca tem as portas fechadas. Mas pronto, é isto. A democracia impera no seio da organização e a abertura às outras forças políticas é também um dos pressupostos democráticos e do fortalecimento da própria organização. E por isso que ela está aberta, sim, está. Presidente Manuel Fernandes, a Casa C, nesse momento, já está a trabalhar para as eleições autárquicas? Ora bem, eu tenho um princípio segundo o qual a campanha eleitoral começa no dia seguinte da divulgação dos resultados. É verdade que passei um tempo que eu estava num silêncio total, porque era necessário, olhando para aquilo que aconteceu, seria efetivamente descuidado da minha parte e também falta de humildade da minha parte, partir logo para a ação. Não, era preciso parar, refletir profundamente e depois levantar e continuar a caminhar. E, no entanto, sim, nós que estamos a pensar nos desafios, estamos a pensar. Por isso mesmo, pensando nos próximos desafios, que há um conjunto de desafios que eu remeti em reflexão em colégio presidencial e depois os consensos convergiram da necessidade de se criar um grupo técnico de trabalho, grupo técnico esse que fez um trabalho de base, trabalho esse que foi agora remetida aos partidos políticos para refletirem à volta deles sobre aquilo que é o presente e o futuro da organização. E depois dali, então, é que vai se meter a máquina a trabalhar. E eu digo aqui que a Casa C poderá funcionar por duas vertentes. Ou na vertente Casa C como tal como funcionamos agora, não é? E ela efetivamente estar dinâmica, trabalhar enquanto organização política e em todo o território nacional, como se de um partido político se tratasse, ou então haver uma coordenação paralela, não é? Mas que cada partido político trabalhe profundamente, reestruturar-se, organizar-se, enfim, para no momento dos grandes desafios voltar-se a convergir já com a verdadeira conjugação de esforços, com gente nova, com uma nova energia, para efetivamente todos juntos podermos idealizar já um mecanismo de luta diferente, com maior acutilância e também maior certeza de que os objetivos serão efetivamente alcançados, olhando para aquilo que é a pujança de cada partido político membro. Mas se por esta via não ofusca o nome da coligação? Obviamente que não. É o seguinte, a Casa C tem um espaço político consolidado. Entendemos nós que a Casa C como tal não é um partido político, ela é uma coligação eleitoral. No entanto, o que funcionou, e também isso que deu às crises anteriores, porque entendia-se que a Casa deve evoluir para um partido, outros entendiam que não. E depois, com o acordo do Tribunal Constitucional, que quase remete ao presidente da coligação, o meu papel de coordenador, papel não tem poderes, o presidente não tem poderes absolutos, o presidente não tem poderes quase que nenhum, mas partilha os poderes com as lideranças dos partidos políticos membros, ou com os partidos políticos membros. No entanto, isso fez com que, às vezes, tivesse uma situação em que estamos. Bom, devemos ser honestos e olhar para isto. Eu, pessoalmente, se tivermos que fazer uma incursão histórica, quando tivemos o modelo atípico, nós conseguimos, surgimos em grande e conseguimos crescer.
com o modelo clássico já das coligações que tentamos fazer agora, os resultados não foram positivos. Só isto devia ser ou deve ser um indicador positivo daquilo que deve ser o passo que nós devemos seguir. Mas pronto, não estou aqui ainda a dar solução, porquanto a questão está a ser refletida a nível das lideranças partidárias. Qual é a tua relação com o Dr. Abel Chivukuvuku? Há uma relação de respeito. Uma relação de dois atores políticos e de respeito mútuo. No entanto, não há nada efetivamente aqui a dizer. Eu trabalhei com o Dr. Abel Chivukuvuku e devo ser humilde e dizer que aprendi com ele também, tal como com Paulino Pinto João, que foi praticamente o meu mestre na política, mas também aprendi com o próprio Dr. Chivukuvuku e por isso respondo que a minha relação com ele é de respeito e de fraternidade. Há dias que o país, a Assembleia, aprovou o OGE. Qual é o posicionamento da Casa C sobre o Orçamento Geral do Estado? Bom, eu penso que hoje é um instrumento político que praticamente salvaguarda a concretização das políticas programáticas da governação. No entanto, mas eu tenho estado a dizer, uma coisa é o discurso político, outra coisa é o concreto. E nós fizemos, às vezes, coisas bonitas no papel, mas que quando vem refletir na vida do cidadão, está de longe para corresponder à expectativa do cidadão. Bons orçamentos sempre aprovaram. Como é que nós estamos do ponto de vista do aproveitamento da população ativa? Do ponto de vista da força de trabalho. Grande parte da população está desempregada. Que políticas existem no sentido de poder resolver, de combater a pobreza? Não se combate a pobreza com o maior extrato da população pobre. Como é que vamos consolidar o investimento, impulsionar a produção nacional com uma população maioritariamente pobre? Um investidor que se tiver que mobilizar para vir aqui no país, ele pensa, eu vou fazer o investimento. Será que aquele país, a sua população, tem recurso suficiente para aquisicionar aquilo que eu vou produzir no seu país? Isto também faz parte do ambiente de negócio. No entanto, e o que é que o nosso Orçamento Geral do Estado oferece acerca disto? O que é que nós temos? Uma coisa é o discurso, quando se fala da diversificação da economia, o que é que estamos a fazer no verdadeiro sentido que é para podermos consolidar a diversificação da economia, do ponto de vista das infraestruturas? Como é que estamos do ponto de vista da água, da luz elétrica? Como é que estamos do ponto de vista das estradas? Então, eu acho de que ainda temos um Orçamento Geral do Estado bom no discurso e longe de poder dar resposta às necessidades prementes do cidadão. Quando se fala de que a maior fatia está no setor social, em que nós não podemos, efetivamente, bater palmas quando a gente vê que está-se a partir para um Estado-providência. Porque um programa de combate à pobreza, dar dinheiro no cidadão. Não é isto. O cidadão não precisa de oferta de dinheiro. O angolano precisa de oportunidade. Ele tem mãos para trabalhar, tem vontade e tem energia. Agora, quando não se lhe dá a oportunidade, pega aí uma meia dúzia de pessoas, não, o programa é Quenda, porque estamos a oferecer dinheiro, estamos a dar resposta, estamos a combater a pobreza. Isto é brincar com a sensibilidade dos angolanos. Como é que está o nosso sistema de saúde? Quantos angolanos, quantas crianças morrem nos hospitais? Como é que está o nosso sistema da educação? Como é que estamos do ponto de vista de saneamento básico? Quantas pessoas têm acesso à água potável? Quantas pessoas têm energia elétrica? Infelizmente, Angola é um país rico em recursos hídricos, não é verdade? Mas que quando um cidadão consegue construir a sua cabana, a sua casa, não é? A primeira coisa a fazer é preocupar-se em comprar um grupo gerador e construir um tanque de água. Está correto? Há programas, efetivamente, de distribuição domiciliar em redes, quer seja de água e de energia? Quer dizer, quando estamos a combater a pobreza, tem que se combater de facto. E esta é a missão do Orçamento Geral do Estado. E, no entanto, eu quando passo na periferia, vejo, às vezes, olho para o Orçamento Geral do Estado, construção de chafarizes, construção não sei de quê, e está passando na periferia, parece um estado de guerra. Pessoas perfiladas com bidões, isso é promoção do subdesenvolvimento. E olhando para aquilo que nós temos, é um pecado conferir essa realidade aos angolanos. Desta feita, a Casa C não votaria favoravelmente a este Orçamento Geral do Estado.
A senhora ministra, numa das entrevistas, diz que este orçamento geral também está contemplado a verba para as autarquias. Bom, eu penso de que está contemplado verbas que concorrem para a criação de condições para a realização das autarquias. Isso é muito natural, é o que deve ser. Mas uma coisa é porque, mesmo até antes do fim da legislatura passada, também em orçamento já havia verbas acauteladas para a realização das autarquias. Mas elas não foram realizadas. Por si só, não é um elemento bastante concreto de prova de que as autarquias vão ter lugar. Não, ela depende da vontade política, efetivamente, de quem dirige, em poder concretizar a verdadeira descentralização e desconcentração de poderes. As autarquias também é um mecanismo de autorrealização do cidadão, porque as autarquias é o poder de proximidade. Hoje em dia, infelizmente, o país é governado até as comunas. Quem está no Revungo, praticamente a 2.000 quilómetros de Luanda, mais de 2.000 quilómetros de Luanda, mas aquele cidadão que está naquela aldeia é governado diretamente, aquele município é dirigido, é administrado, o município do Revungo, pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que mal conhece as dificuldades daquela população. Ora, muito bem, que quando nós partimos para as autarquias, a decisão para solucionar os problemas da população dos vários municípios do país já não vai depender da cidade alta. Vai depender efetivamente do poder de proximidade da autarquia municipal. Porque a responsabilidade para dar resposta a vários problemas vai estar ao presidente da autarquia municipal e o parlamento municipal, que vai estar não só para discutir o orçamento, mas é para discutir os problemas e os mecanismos de desenvolvimento das municipalidades. Por isso mesmo, do ponto de vista de desenvolvimento integral do país, do ponto de vista de combater as assimetrias regionais do país, é importante evoluir-se para a concretização das autarquias. Está aí o Orçamento Geral do Estado, uma fatia para as autarquias. Isto é bom, mas esperamos que na prática seja efetivamente concretizado. O que é que o presidente tem a dizer sobre a nova divisão geográfica de Angola? Eu até fico a rir. Eu digo que não seria uma prioridade agora. E para mim, este é um instrumento que concorre para efetivamente servir como álibi para não concretizar as eleições. Ou seja, vai-se criar aqui um exercício de dilação de tempo, não é? E, então tem que se encontrar elementos capazes de levar as pessoas a acreditar que não é possível concretizar as autarquias agora. Nós temos 164 municípios. Tem dificuldades que é para se poder criar infraestruturas para concretizar as autarquias em todos esses municípios. Agora está-se a pensar em dividir para 500 e tal. Para quê? Porque hoje os municípios, para além de serem municípios, alguns bastante, do ponto de vista populacional, bastante numerosos, mas também há outros que, do ponto de vista da extensão territorial, são extensos. Então, aqui às vezes há aquele receio de que se for no contexto presente e olhando para o resultado das últimas eleições, provavelmente há quem tenha expectativa de ter algumas autarquias sobre a sua alçada, não é verdade, sobre a sua gestão, mas infelizmente não vai conseguir, porque essas eleições foram reveladoras, por exemplo, de que os centros urbanos não votaram um partido no poder, votaram a oposição. E por isso mesmo é que surge essa proposta para fazer divisão, mais ou menos, que seja criar mais municípios, só para criar, primeiro, não permitir a realização das eleições agora, e se evoluir efetivamente para então, como eles dizem, que vamos avançar com o gradualismo, quer dizer, haver um número de municípios, e depois é que vai avançar para outros. Então, primeiro, indicar os municípios que ele entender que eles são favoráveis, onde poderá buscar efetivamente vantagens, não é verdade? E aqueles que acham de que não lhes é favorável, passarem efetivamente para lá. Entanto, isto não é positivo. Nós devemos construir um país baseado em valores, em princípios. Nós devemos ter instrumentos que não devemos pensar só, instrumentos que devem assegurar a manutenção do poder. Não. Mesmo do ponto de vista de leis. As boas leis são aquelas que nos servem hoje como poder, mas também devem nos servir amanhã como oposição. E nós devemos ter toda maturidade, saber de que o poder ao povo pertence, só ele deve decidir quem deve ficar lá em frente dos destinos do país. Porque aqui
Não há pessoas que foram nascidas, que você nasceu com a vocação só de governar eternamente. Não. Então é preciso, efetivamente, preparar as consciências, pelo menos dos outros que governam o país há quase 50 anos, de que chegará um momento em que eles vão efetivamente aceitar a alternância, devem aceitar a alternância. Porque continuar assim já foi visto aqui, porque senão amanhã vamos ter uma situação difícil, que pode desembocar numa convulsão social. Isso é necessidade. Por quê? Porque o cidadão vota, o cidadão decide, mas aquilo que vai ser divulgado não corresponde com a vontade do cidadão. E depois o cidadão vai dizer, epá, eu já não tenho medo, eu também sou pobre demais, não tenho nada a perder, epá, morrer agora ou morrer na rua, que não é, epá, então vou fazer. E é isto que efetivamente provoca as grandes crises nos países. E nós temos capacidade, olhando para a historicidade do nosso país, de evitar isso. Já sofremos bastante. Então buscar mais aquilo que pode nos unir, não é verdade? Que é a unidade na diversidade. Vamos fazer do poder como um jogo, epá, quem pelo menos está ali a governar e está a fazer bem em prol da população, merece a vontade do povo, ok, está bem. Mas se não, o cidadão decidiu o contrário, aceita, deixa o outro e trabalha, organiza-te melhor para no pleito seguinte voltares, ou então se não conseguiu, prepara também melhor. É assim. Aliás, as mutações políticas gerem desenvolvimento, não é? O status quo, a manutenção, só gera ou a regressão ou então a manutenção do mal. A Casa C também é apologista para a mexida da Constituição? Naquilo que pelo menos está configurado como atípico, eu gostaria que fosse mexida, na medida em que há duas questões. Por exemplo, a questão da eleição do Presidente da República. Por que o Presidente da República está amarrado às saias do seu partido? Não. Precisamos aqui evoluir de que o Parlamento é um órgão autónomo, um órgão de soberania diferente, a Presidência da República é um órgão de soberania unipessoal diferente, mas que efetivamente então para o provimento ao cargo desses dois órgãos deve advir da votação direta do cidadão, o Parlamento e o Presidente da República. E também aqui devemos ter a coragem de retirar essa cláusula que proíbe, não é verdade, que cidadão comum possa concorrer a Presidente da República. Obrigatoriamente deve fazer parte da lista de um partido político. Por quê? Esse até foi o princípio fundamental dos direitos políticos do cidadão. Eu penso que não tem que ser assim. Outra situação, o provimento de cargo para os juízes dos tribunais. Não pode ser o contexto que temos hoje, de que o Presidente da República indica 3, aliás, o Conselho Superior da Magistratura indica 3, e dos 3 o Presidente da República nomeia 1, como aconteceu agora, por exemplo, o Presidente do Tribunal Supremo, o Conselho Superior da Magistratura, pela votação, com o maior número de votos, foi uma juíza, né? Mas o Presidente da República entendeu nomear o terceiro. Quer dizer, quer sim, quer não. O que lhe convém? Exatamente, aí está o problema. No entanto, aqui não se respeitou a vontade dos membros do órgão, não é? Mas é o Presidente da República que indicou. No entanto, nós entendemos que não deve ser revista essa situação. Também o Presidente da Assembleia Nacional não deve ser movido, deve ser inamovível, deve ter mandato. Atualmente, o Presidente da Assembleia Nacional pode ser movido a qualquer momento. Basta o Presidente do partido ou o partido que o nomeou, indicou, aliás, a bancada parlamentar, uma orientação política. Não pode ser assim. Ele deve estar ali por um mandato. Há outras situações que nós entendemos também que devem ser revistas dessa mesma Constituição para, efetivamente, do ponto de vista do funcionalismo ou do funcionamento das instituições, termos um funcionamento salutar. Hoje em dia, por exemplo, temos um Presidente da República com hiperpoderes, ou com poderes de um soberano, mas que, prontos, não tem contrapesos bastante em relação à Assembleia Nacional, que são os outros órgãos. O Presidente da República hoje, quer dizer, não se tem aquilo que os contrapesos necessários e que a Assembleia Nacional devia ter enquanto um órgão de soberania, na verdade, como tal. No entanto, são esses aspectos que eu acho que deviam ser revistos, mas
tudo aquilo que concorre, por exemplo, para alterar já mandato do Presidente da República, para alterar... Não, isso já não é positivo. É aí onde eu queria chegar. Não, isso não é positivo, e eu acho de que 2 mandatos para o Presidente da República está bom. Eu não concordo com aqueles que dizem que não, 2 mandatos é pouco, tinha que se aumentar mais, porque senão o que é que vai desembocar? Vai se aumentar o mandato do Presidente da República para 7 anos, não é verdade? Suponhamos, se assim, só para 7 anos, e ele vem a concorrer durante 3 mandatos, estarem a me falar há 25 anos no poder. No entanto, eu acho de que 5 anos está muito bom, e também 2 mandatos estão muito bons. Estamos quase ao fim do nosso programa. Há uma pergunta que não poderia ficar, é uma polêmica que está a rolar nas redes sociais sobre as 45 viaturas que o Presidente da República ofereceu aos administradores econômicos. Senhor Presidente da Casa C. Bom, eu penso que o país hoje está a passar um momento difícil. Primeiro é que, olhando para as notícias que circulam, não positivas, a figuras importantes que deviam promover a moral no nosso país, que deviam promover o respeito à coisa alheia no país, que deviam promover o respeito às normas e o temor à coisa alheia. No entanto, refiro-me aos juízes do Tribunal Supremo, do Tribunal de Contas. Eu penso que estão muito mal. E aqui tais figuras devem vir a público, se assim é, efetivamente, ou desmentirem, e se que os factos são reais, então talvez demitirem-se dos cargos, mas aqui também o Ministério Público tem um grande papel de fazer o seu trabalho, no sentido de poder limpar a imagem dos órgãos, não é verdade? Porque quer sim, quer não, o país que está a ser analisado do ponto de vista negativo, e também, caso contrário, então também poder responsabilizar, porque afinal de contas ninguém está à margem da lei, né? E aqui vou já socorrer-me à pergunta que faz, de que talvez, eu não sei, mas o Presidente da República, enquanto titular do Executivo, ele é quem gera os recursos de todo o povo, ele é quem sabe a quantas andamos do ponto de vista financeiro, ele é quem sabe o nível de pobreza, ele sabe quais são as prioridades, mais ou menos aquilo que deveria. E eu acho de que talvez o momento não foi o mais adequado. O país tem outras prioridades, e não custava nada talvez adquirir viaturas Prados a dar aos conselheiros, se for o caso, ou então porque até do que a gente saiba, os tais conselheiros não são remunerados, não são, mas eu penso de que só o Presidente da República efetivamente eu poderia vir aqui e dar resposta à volta desta matéria, do que eu acho de que foi uma decisão inoportuna. Sendo a minha última pergunta... Inadequada também. A minha última pergunta a fazer, sei que a Sua Excelência é acadêmico, professor. Gostaria de dar o seu ponto de vista, o porquê das greves constantes na educação. É questão social, claro. Costuma-se dizer que numa casa onde há fome todos gritam e ninguém tem razão. Ora bem, se olharmos hoje para a situação social do professor ou do enfermeiro, razão pela qual eu ainda quando estava na Assembleia fui um daqueles que me esbati até o último minuto contra o IRT e contra o IVA, né? Pelo menos não contra a taxa como tal, mas a percentagem, porque a percentagem de 20% do IRT veio empobrecer a classe média, empobreceu os professores, empobreceu os enfermeiros, enfim. Isto por quê? Porque quando da baixa do preço do barril de petróleo não havia por onde buscar receita, então entendeu-se meter o bolso no cidadão, no funcionário público. E infelizmente no funcionário público através do IRT e no cidadão geral através do IVA. Não é? E nós pensamos que até já estamos numa realidade diferente. Impõe-se efetivamente a redução do IVA
para trazer uma lufada de ar fresco aos nossos funcionários públicos, bem como também aqui apelar à sensibilidade do Ministério da Educação, não agir naquela truculência toda, mas negociar olhando para a condição social do professor, olhando naquilo que é necessário para efetivamente termos um ensino de qualidade. Não vamos ter um ensino de qualidade se o professor não estiver a trabalhar motivado. Se o professor, quando saiu de casa, deixou a família sem um gás na cozinha. Se o professor, quando saiu de casa, deixou a filha doente e não sequer tem algum valor para levar a filha a uma unidade hospitalar de qualidade, ou então mesmo até algum recurso financeiro para comprar os remédios necessários que é para poder acudir à situação de saúde da filha. Né? No entanto, todo filho, são problemas que estamos a atravessar e que merecem uma análise profunda. Às vezes nós temos estado a ver com alguma preocupação de que as entidades são muito alérgicas à greve, são muito alérgicas à reclamação do trabalhador. Não, mas é preciso fazer o inverso, de que enquanto dirigente colocar-se na condição do trabalhador. Eu sou professor, desde a iniciação até o ensino superior, não é? E eu sei mais ou menos onde é que o professor passa. Nós sabemos as dificuldades do professor. E por isso mesmo, nós aqui dizer que as greves são legítimas e de quem de direito, longe de poder buscar posições truculentas que às vezes só prejudicam o próprio trabalhador, frustrando-o ainda mais, não, deve sim senhora procurar formas de encontrar medidas e políticas positivas para efetivamente dar solução àquilo que se reivindica. Porque até os professores, não os médicos ou os enfermeiros, não reivindicam seu salário. Também reivindicam as condições de trabalho. Nós temos que sair do esteio que estamos hoje, de termos uma saúde doentia e uma educação que, ao invés de formar, às vezes vem deformar mais ainda o cidadão. Né? No entanto, sendo essas pelo menos as bases fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, devem merecer uma atenção especial e adequada. Greves são legítimas e de quem de direito deve procurar forma de dar solução aos problemas apresentados e não efetivamente frustrar os trabalhadores com discursos incendiários ou com medidas punitivas, como que vimos na greve dos professores, que é o desconto de uma forma aberrante, como foi feito, no sentido de poder demovê-los de uma outra ação de greve posterior. Não, isto não é positivo, nem sequer até humano. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saber se há uma questão que gostaria que a gente colocasse, não colocou, e que a Sua Excelência gostaria de dizer? Não, obrigado. Eu acho que foram bastante exaustivos naquilo que era necessário do ponto de vista da abordagem. Mas é só dizer aqui que o Presidente da República, no seu primeiro mandato, ele trouxe o discurso reformista. Os angolanos apaixonaram-se, pensaram num país diferente, sonharam uma Angola diferente. Infelizmente estamos num segundo mandato. Hoje toda aquela expectativa está defraudada. Aqui da parte titular do Executivo deve com urgência mudar a filosofia governativa, deixar desses bons discursos e ver aquilo que é o concreto, aquilo que é real, ver aquilo que são as prioridades, aquilo que é necessário para o cidadão. Mas com a aquisição dessas viaturas, já vem demonstrar o contrário. A Estrela TV agradece a presença do presidente Manuel Fernandes. Esperamos o presidente mais vezes aqui no nosso estúdio. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu que falo para vocês, sou o João Vindo. A todos os telespectadores, não esquecem de colocar os vossos likes e nos seguem, deixem as críticas nas nossas páginas. Tamo junto. Muito obrigado.